Encontraram? 2 Crônicas 20, 22. Quem encontrou, diga amém. Meus irmãos, diz assim: e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Amém. Uma grande multidão veio na época do rei Josafá contra o rei Josafá, contra o povo de Judá. E se nós vermos aí no versículo 1 do capítulo 20, se você direcionar o seu olhar aí para o versículo 1 do capítulo 20, nós vamos ver que foram os moabitas, tá aí os filhos de Moabe, os filhos de Amon e dos outros amonitas, que nesse verso que nós lemos, no 22, nós sabemos que esses outros amonitas eram os moradores da montanha de Seir. E uma grande multidão veio contra Josafá. E alguns lhe deram aviso, dizendo: olha, uma grande multidão vem contra nós, Josafá. E no versículo 3, se os irmãos correrem o olho aí para o versículo 3, está escrito que Josafá temeu. A primeira coisa, ele temeu, não era para menos, né? Ele ficou com medo daquela grande multidão. Mas no momento de medo, ele tomou a atitude certa. Está escrito: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Os irmãos sabem que tem situação que vem que nós sabemos que nós devemos orar. Mas já tem outras situações que a situação ela é ameaçadora. Ela é uma situação mais difícil. Nesses casos, nós sabemos que não devemos apenas orar, mas devemos também fazer um jejum também. E foi o que Josafá fez. Mas foi só isso? Não. Ele fez o jejum sozinho? Ele foi orar sozinho, buscar o Senhor sozinho? Não. Ele apregoou um jejum em todo o Judá. Ele chamou todas as pessoas de Judá para buscar a Deus com ele, porque aquele problema não era só dele, era de todos os moradores. Todo mundo ali estava correndo o risco de morte, porque uma multidão estava vindo para derrotá-los, para vencê-los, para matar as pessoas. E no versículo 4 está dizendo: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Que coisa mais linda, né? Ver o povo se unindo para buscar o Senhor. Pois é exatamente isso que agrada a Deus. Nós poderíamos buscar a Deus sozinhos. Poderíamos dizer assim: vou fazer um jejum, vou buscar a Deus sozinho porque está vindo uma ameaça contra mim, porque há um problema contra a minha vida, então eu vou buscar a Deus sozinho. Não, meus irmãos, precisamos buscar a Deus juntos com os outros, reunidos com outras pessoas de fé. Por aqui nós passamos a entender como que Deus ele se agrada de nós estarmos juntos para buscarmos a Ele. E Josafá, ele se pôs de pé no meio da congregação e ele orou. Olha o começo da oração dele no versículo 6. E disse, olha as palavras que ele usa para começar a oração: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Ou seja, ainda que ele temesse, tivesse medo da grande multidão,
da situação, mas ele começa lembrando que Deus é dono de todo poder e que ninguém pode resistir ao Deus de Israel. E olha o versículo 12 aí, ele continua orando, olha o que ele diz. O versículo 12: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que palavras do rei Josafá, do homem de Deus, rei Josafá. Ele reconhece que o poder está todo com Deus, mas ele reconhece na sua oração a sua fraqueza e a fraqueza do povo. Ele diz: em nós não há força para resistir esta grande multidão. E ele diz: nós não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Muitas vezes vem situações na nossa vida que nós não sabemos o que fazer e nós não podemos resistir. O que aconteceu com Josafá e com o povo de Israel, o povo de Judá, acontece conosco também. Mas nessa hora, temos que nos humilhar diante de Deus, dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força para resistir. E o versículo 13 diz: E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Está vendo? Até as crianças estavam em pé diante do Senhor. O povo foi lá para Jerusalém buscar a Deus e levou as crianças também. Até as criancinhas estavam lá de pé, buscando a Deus. As pessoas, as mulheres, não era só os homens não, as mulheres, os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel. Agora olha o que o Espírito de Deus usou Jaziel para dizer para Josafá e para o povo que estava buscando a Deus. Vamos ler o versículo 15 em diante. Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém, meus irmãos? Diga glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Que maravilha. A peleja não é vossa, é de Deus. Sabe por que a peleja não era deles? Porque eles foram se humilhar diante de Deus. Está escrito que Deus exalta aquele que se humilha diante dele. Deus exalta. Então Deus, ele disse: essa peleja não é vossa, ela é minha, a partir de agora. Amanhã descereis contra eles, ou seja, Deus dá a direção. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Olha, é a segunda vez que ele diz: não temais, nem vos assusteis. Os irmãos podem ter a certeza, nós podemos ter a certeza que toda vez que vier um inimigo contra nós, que vier o mal contra nós, uma situação difícil, se nós colocarmos os nossos olhos em Deus, olharmos para Ele, confiarmos e formos buscar a Ele, com jejum, com oração, o Espírito Santo de alguma forma vai nos falar que nós não devemos temer nem nos assustar. Amém, meus irmãos? E ele continua dizendo: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Olha que maravilha!
Deixa eu perguntar, por que os moradores de Judá se lançaram diante do Senhor e adoraram o Senhor? Porque eles creram naquela palavra. O versículo 19 diz: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, coatitas e coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eles não contentaram em louvar com a voz baixa, de tanta alegria, porque a fé naquela palavra do Espírito de Deus fez com que eles louvassem o Senhor. Eles poderiam dizer assim, ó, será? Não, nós não vamos vencer não, é muito bom para ser verdade. Não, eles não quiseram saber, eles estavam buscando a Deus, eles sabiam que Deus estava respondendo eles ali, e eles acreditaram, e por isso eles louvaram. É por isso, meus irmãos, que nós devemos sempre cantar cânticos a Deus, louvar muito a Deus, porque quando nós louvamos, nós estamos mostrando que temos fé, que tudo vai dar certo para nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qualquer um de nós podemos passar por uma situação muito difícil, mas na nossa Bíblia, que está na nossa mão, o Espírito Santo vai nos mostrar lá, ó, todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, Jesus? Amém. Meus irmãos, nós cremos ou não cremos na palavra de Deus? Se nós cremos, vamos viver louvando a Deus. É por isso que nós fizemos uma semana aqui só cantando louvores, nem pregação não teve. Está tendo hoje, no último dia. Só louvamos a Deus nessa campanha do Vale de Beraca, porque aqui na frente vai falar sobre o Vale de Beraca. Beraca é uma palavra hebraica, traduzida para o português é bênção. Amém? Amém. Aí eles louvaram o Senhor. Aí no versículo 20, a parte B, Josafá de manhã cedo diz para o povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo. Veja que Josafá era humilde, né? Ele não era soberbo, ele se aconselhou com o povo. Teve uma conversa com o povo ali e provavelmente perguntou: o que vocês acham de nós ordenar cantores para o Senhor diante do exército? Com certeza o povo deve ter concordado, porque está escrito: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, aí nós entendemos que dar louvores e cantar é sinônimo, né? O que é dar louvor? É cantar. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisto chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jazia em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Agora, o versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca. Está vendo? E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos.
E não acabou não, olha só. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas, com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe pôs repouso ao redor. Que maravilha, meus irmãos. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Amém. Que palavra gloriosa, maravilhosa, né? Isso aqui está escrito para que nós sigamos o exemplo de Josafá e do povo de Judá. Porque não vão faltar inimigos, como nós dissemos aqui domingo passado. Temos os inimigos de carne e osso, mas não é contra esses que nós lutamos, como foi na época de Josafá. Os nossos inimigos são os espíritos malignos, com os quais nós lutamos. E por isso, nós devemos orar, cantar louvores, estar juntos na igreja. Veja que a luta de Josafá também não foi contra aqueles seres humanos, né? Aqueles seres humanos de Amon, de Moabe, da montanha de Seir, estavam cheios de demônios. Veja que foi Deus que destruiu eles, pôs emboscadas e destruiu eles. A luta era espiritual. A nossa luta continua sendo espiritual ainda hoje. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.